Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Aqui na TV Com você tem o Jornal da Comunidade. O meu carinho e meu respeito a você que reside nessa cidade, nessa região metropolitana, onde a cada dia um fato se sucede e nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Aliás, tudo depende de nós. Nós podemos transformar qualquer situação. Eu digo mais ainda, sempre existe um dia seguinte. Portanto, não lamentar, não reclamar é o ponto fundamental para a transformação da nossa história. Jornalista Jorge Fernandes. Hoje eu estou feliz de receber aqui um amigo, Bartolomeu Pereira de Souza, escritor, poeta, que vai conversar comigo, Jorge Fernandes, e com você. Aliás, o lançamento de um livro é tudo de bom que possa acontecer. Mas eu vou abrir um parênteses nessa abertura para explicar quem é Bartolomeu Pereira de Souza. Quem é essa pessoa? Na própria voz. A sua história, Bartolomeu, novamente, Bartô. É um imenso prazer te receber aqui. Quem é você? Jorge, o prazer é meu, meus cumprimentos a você, a sua audiência, a sua equipe. Bartolomeu Pereira de Souza é um militante das causas populares, causas sociais, um portuário aposentado, Companhia Doca de Santos, antiga CDS, onde eu trabalhei 26 anos, e estou aqui à sua disposição para os questionamentos e para um diálogo franco e aberto com a sua audiência tão querida, né, aqui da nossa cidade. É importante, sempre que você vier aqui, eu fico muito feliz, porque você é uma pessoa que transformou a sua vida e também de outras pessoas através das suas obras. Mas você citou aí a CDS, ou seja, a Companhia Doca do Estado de São Paulo, que já não existe mais. Consequentemente, Bartô, a cidade de Santos, na minha ótica, já não é mais a mesma. Eu me lembro na era do Porto, que nós entrávamos às 7 da manhã e até às 19 horas. Às 19 horas e até às 7 horas da manhã, o Porto era 24 horas. Agora são 6 horas e, aos poucos, os trabalhadores do Porto estão sendo alijados do mercado de trabalho. E, consequentemente, Bartô, o comércio da cidade de Santos, a General Câmara, nós tínhamos ali a zona do Baixo Militarismo que fervilhava de pessoas. Tudo isso na sua época. Hoje isso não existe mais. O Porto de ontem e o Porto de hoje, na voz do Bartolomeu. Jorge, você toca num ponto crucial para a nossa cidade, mas não apenas para a nossa cidade, para a região. E quando eu adentrei as docas, comecei a trabalhar nas docas, admitido em 1968, é tudo aquilo que você falou. Daí para cá, muitas mudanças aconteceram, novas tecnologias, não somos contra as novas tecnologias, mas elas têm que vir aparelhadas, né, de amparos, né, aos trabalhadores e à cidade. Senão a cidade, os trabalhadores no primeiro momento atingidos, no segundo momento a própria cidade e a região. Então, nosso porto, não temos mais a CDS, temos hoje a autoridade portuária, mas o porto é o Porto de Santos e é o Porto do Brasil. Por aqui passa mais de 1/3 de tudo que entra e sai em nosso país. Portanto, mais de 1/3 da riqueza nacional passa por aqui. E aí há que se ter um equilíbrio, né, entre as tecnologias, entre os grandes empresários que operam aqui nesse porto e o que fica aqui, né, que é essa classe trabalhadora, operária, né, tão antiga, né, continua produzindo para a riqueza da cidade e para a riqueza do país. E muito pouco tem ficado para ela. Então, essa preocupação que a gente tem que ter. Né? Estamos num mundo capitalista, num país capitalista, o mundo é capitalista, sabemos tudo isso. Mas não pode ser a barbárie. Os trabalhadores é a principal riqueza de um país. São os trabalhadores que, com seu suor
com sua luta diária, produzem. E essa mais-valia, na minha visão, eu acho que você também concorda, essa mais-valia é aquilo que a gente produz que não retorna para o trabalhador. Em algum lugar está ficando. Eu acho que está na hora, né? Sofremos aí uma reforma trabalhista violenta contra os trabalhadores. Acho que está na hora de revermos parte dessa reforma para que os trabalhadores não sejam continuem mais uma vez sendo os reais prejudicados. O Bartô fala com conhecimento de causa e eu fico muito feliz por isso. Já com relação hoje, que ocorre no Porto de Santos. Nós tínhamos aí, como falei há pouco distante, a Companhia DOCA do Estado de São Paulo. Aí depois virou CODESP. Aí agora é Autoridade Portuária Authority. Até o nome inglês já foi citado por essa companhia. O presidente que ela está não defende os trabalhadores. Assumiu um advogado que não tem conhecimento de causa, fique bem claro isso, e o Porto está passando por esse momento difícil que está passando. Sou bem claro em falar, o espaço está aberto para vir aqui, se o presidente... Já convidei o presidente da Autoridade Portuária para vir aqui, não atendeu ao meu convite, por isso eu falo com conhecimento de causa o que está acontecendo no maior porto do Hemisfério Sul. E Bartolomeu sabe que viveu isso em nossa cidade. Existe um projeto tramitando na Câmara Federal, que é o PL 733. Esse projeto que está aí tem a emenda, talvez, o próprio deputado Paulo Alexandre se comprometeu a defender os trabalhadores, porque vai ser o fim dos trabalhadores, o fim da exclusividade dos trabalhadores. E mais ainda, hoje o trabalhador, ele é escalado pelo órgão gestor de mão de obra. Dentro desse bojo, desse PL, vai pedir a extinção do ógmo. O que vai acontecer? Vai ter a contratação direta nas empresas. Lamentável, mas é a pura realidade. Mais uma vez solicito aos nossos deputados federais para ouvirem os trabalhadores sindicalistas nesse sentido. Aliás, nossa pauta hoje é o lançamento do livro desse grande escritor, poeta, que é o Bartolomeu. Aliás, em 2018, ele lançou uma obra, Memória na Pele, que retrata também, vai dar um spoiler sobre a sua obra a partir desse primeiro título que eu acabei de citar. Jorge, você está cheio de razão. Os projetos nunca são criados pelos trabalhadores, são sempre por grandes empresários que têm interesse no porto. Muitos nem estão aqui no porto, né? Nem são brasileiros, estão fora do país. E esse projeto que está no Congresso é um projeto totalmente prejudicial aos trabalhadores. E a bancada dos trabalhadores, que defende os trabalhadores, é uma bancada pequena, lá tanto no Senado quanto na Câmara, ou seja, no Senado. E aí, mas isso não deve impedir os sindicalistas de Santos e do Brasil fazer o lobby que os empresários nunca deixaram de fazer em cima daquele Congresso, né? Para defender o quê? Privilégios? Não, para defender o direito dos trabalhadores. E, neste momento, a gente tem que estar muito forte, muito unido, acompanhar esse projeto que está lá, e os sindicalistas, principalmente as centrais sindicais, junto com os sindicalistas do Porto e dos portos, estarem unidos na defesa dos trabalhadores. Senão, teremos cidades fantasmas, né? E tudo que não queremos. Com relação ao meu primeiro livro, Memória na Pele, lá eu relato, né, o próprio nome já fala, Memória na Pele. Lancei aos 70 anos dentro desses 70 anos, 26 anos foram dentro do Porto de Santos. Antiga CDS e depois a CODESP. E lá eu relato, né, as perversidades, né, das greves, das demissões. 3 demissões, no meu caso, eu sofri, as 3 retornamos, porque todas por reivindicação salariais junto com os companheiros. Mas desde lá, então, se tem um projeto de desqualificar o trabalhador portuário. Primeiro era o que nós éramos marajás, e por aí vai afora. Tem se pagava no final de semana capas de revistas, né, para desqualificar a mão de obra do trabalhador, colocando o custo, né, dessa mão de obra
desse Porto de Santos como se fosse do trabalhador, e quando todos os estudos apontam que não. Então, é o momento da unidade dos trabalhadores, em defesa dos trabalhadores, em defesa da cidade e em defesa da região. E os nossos políticos da região têm que estar atentos para isso. Para isso eles foram votados, né? Para isso eles foram eleitos, para defender, não privilégio, defender a região pelo qual eles foram buscar votos. Eu convido você que é jovem, que está na universidade, vai fazer o trabalho de termo de curso, TCC, a ler Memória na Pele. Vai ser um grande acervo que vai colaborar. Está ali, você pode ver na tela a imagem, Memória na Pele, está aí Bartolomeu Pereira de Souza. Esse livro é muito interessante porque você vai ter uma base para fazer o seu TCC, mas não para por aí. A história que aos 70 anos começou a escrever e transformou, eu digo o seguinte: não existe idade para transformar. Já falava no programa anterior e volto a repetir: um escritor, um poeta que não viu a idade, viu sim que tinha que passar o seu conhecimento para as letras, e tem esse livro aí, Memória na Pele, que eu convido você a ler. Logo em seguida, 2021, tem uma outra obra, ou seja, Santos, Cidade Libertária. O que vem a ser? Jorge, a você e aos seus ouvintes, né, e telespectadores. Perfeito. O Santos Cidade Libertária é um apanhado, é um arrazoado sobre a contribuição do negro, né, aqui na Baixada Santista. Aqui na Baixada Santista, mas especificamente a nossa cidade. Lógico. Então lá relata os quilombos, né, tanto do Pai Felipe, Jabaquara, Santos Garrafão, as igrejas, né, construídas pelas Irmandades dos Homens Pretos, né, que é a Nossa Senhora do Rosário e também a São Benedito. Enfim, relatamos toda a contribuição do negro aqui na nossa história. A história de Quintino de Lacerda, primeiro vereador, né, primeiro ele coordenou o quilombo do Jabaquara, segundo maior quilombo do Brasil, só que esse aqui é urbano. O primeiro foi o quilombo dos Palmares. É a história de Maria Patrícia, né, a parteira, que hoje é nome de escola e é nome de rua aqui na nossa cidade, e, enfim, está no calendário da cidade. E o Quintino de Lacerda, o primeiro vereador negro eleito, não apenas em Santos, eleito no Brasil. Então, esse livro, Santos Cidade Libertária, foi lançado em 2021, em plena pandemia, e é uma contribuição para a educação e uma contribuição no combate ao racismo. Seria importante você colocasse para nós, você citou vários quilombos que nós temos aqui na nossa região, que tivesse um detalhamento do quilombo do Pai Felipe, do Jabaquara, como se explica isso e como visitar essa raridade que nós temos aqui, que muitas vezes estão abandonadas. O quilombo do Jabaquara, estamos inclusive fazendo gestões para que ele seja revitalizado lá no espaço. Perfeito. Que seja um espaço digno daquilo que foi a luta da nossa ancestralidade. E o quilombo do Jabaquara foi um quilombo exatamente para receber, que abrigou, né, muitos fugitivos, no bom sentido, que conseguiu, através da resistência, né, sair das fazendas, descer o Planalto e chegar aqui no quilombo do Jabaquara. E o quilombo do Jabaquara tem essa especificidade porque tivemos, a nossa cidade, tivemos um movimento abolicionista muito forte. E, num determinado momento, houve essa compreensão do movimento abolicionista aqui em nossa cidade, que tinha que abrigar, né, receber e abrigar, tanto que a cidade de Santos foi uma das cidades, quando o decreto da Princesa Isabel vem, em 13 de maio de 1888, aqui na nossa cidade já não tinham mais escravizados. Isso eu relato também no Santos Cidade Libertária. Então tem toda essa especificidade. Mas temos também um quilombo do Pai Felipe, que funciona ali no começo da Ana Costa. E esse quilombo é muito importante porque é um quilombo cultural, né? É um quilombo cultural, onde o Pai Felipe, da região que ele veio, enquanto tinha uma nobreza, e ele não se adaptou no quilombo do Jabaquara. Então ele montou o próprio quilombo ali perto, não concorria com Quintino de Lacerda, os dois não brigavam, mas tinha um trabalho complementar.
Enquanto um era um quilombo Jabaquara organizativo, o quilombo Pai Felipe, o rei batuqueiro, esse sim era a cultura lá, ensinava, fazia os tambores, mas também ensinava a tocar os tambores, fazia o artesanato. E uma parte da elite passou a frequentar, inclusive, esse espaço. E desde 1960, se eu não estou enganado, para dar visibilidade àquele espaço, então se realiza lá, no dia do samba, a Alvorada do Samba, que é exatamente para dizer, olha, aqui é um espaço que precisa ser preservado e precisa ser lembrado, e é um patrimônio histórico e cultural da nossa cidade também. E aí tem toda uma reivindicação, inclusive o compromisso do prefeito de Santos, o Rogério Santos, de transformar aquele local num centro cultural Pai Felipe. Ele assumiu esse compromisso com o movimento negro, com o Alvorada do Samba, enfim, com o Conselho da Comunidade Negra, e a gente está num processo aí de diálogo com o prefeito para que, de fato, né, a nossa ancestralidade, a cultura de Santos, seja preservada. E para visitar todos esses locais, temos aqui em Santos agora o que chamamos de um projeto chamado Afroturismo, que é de uma amiga Augusta França, que ela tem um projeto muito interessante e através desse projeto Afroturismo, inclusive a cidade de Santos está no calendário estadual já, e muitas pessoas, tanto de São Paulo quanto da região, de universidades públicas, particulares, têm conhecido a nossa cidade, têm conhecido esses locais através desse importante projeto que a Augusta, Guia de Turismo aqui da nossa cidade, desenvolve. É importante lembrar, Bartolomeu Pereira, que nesse fato quero mandar um carinho primeiramente à Augusta e parabenizar por esse projeto maravilhoso. E nesse roteiro que nós estamos fazendo, esse tour, antes de chegar à sua terceira obra, com relação à Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que tem uma história peculiar. Pode contar para a gente? A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ela foi construída pela Irmandade, por uma Irmandade, de negros alforriados e outros ainda não alforriados, e chegou a ser sede da Catedral de Santos, e após a abolição houve por bem, quer dizer, a igreja houve por bem a não permitir mais que se usasse Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, a expressão dos homens pretos saiu, mas a Nossa Senhora do Rosário continua ali na Praça Rui Barbosa. Isso mesmo. Continua na Praça Rui Barbosa. Em outras partes do Brasil, eu tive agora recentemente em Salvador. Em Salvador é Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Em São Paulo temos também a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Mas aqui em Santos é Nossa Senhora do Rosário. Agora, o mais importante de tudo isso é não perdermos de vista que os negros, nossos ancestrais, sempre resistiram. Naquele momento lá, não tinha direito sequer a ser enterrado. Então, a Nossa Senhora do Rosário, quando se construiu a igreja, era nas igrejas, né, que se enterravam os corpos, né, após os falecimentos. Então temos toda essa história, e essa história está ali na Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eu chamo dos Homens Pretos, mas é Nossa Senhora do Rosário, na Praça Rui Barbosa. Perfeito. Lá eles têm um livro, esse livro é disponível para a população, tem uma boa parte dessa história. Então é preciso conhecer a nossa história para defendermos, né? Conhecendo a história e a cultura, a gente temos elementos para defendê-las. É importante lembrar que, Bartolomeu, todas as suas obras, você sinta um certo momento de guerra, de força, de transformação, isso é importante. Agora nós chegamos na sua terceira obra, que é Luta e Liberdade. Você quer dizer com isso? Aliás, mais uma vez eu volto a convidar você que está fazendo o teu TCC sobre as obras. Memória na Pele, que fala sobre o Porto de Santos. Também Santos Cidade Libertária. E agora, Luta e Liberdade na voz do autor.
Ô Jorge, você captou na veia a minha emoção. Nós estamos completando 137 anos que a Lei Áurea foi assinada. Mas a Lei Áurea foi assinada no dia 13 e no dia 14 os libertos não tinha terra para trabalhar, não tinha sequer a rua para ficar, porque a partir das 22 horas quem estivesse na rua seria preso por vadiagem, não teve direito à educação, enfim, não teve direito a nenhum tipo de reparação. Então, 137 anos se passaram após 360 anos de escravidão e avançamos, mas avançamos muito lentamente. Então, quando essa emoção é que nós hoje, eu, você, o movimento negro e as pessoas da sociedade com sensibilidade social, nós não podemos trair toda uma luta da nossa ancestralidade. Não nos peço para esquecer, da mesma forma que não podemos pedir para os judeus esquecer o Holocausto, nós, brasileiros, precisamos enfrentar nossa realidade de frente. Não nos peço para esquecer o que foi a escravidão e quais são as consequências da escravidão e hoje do racismo em nosso país. Ainda somos tratados como cidadão de segunda classe. Só que estamos com o pé na estrada. Não vamos retroceder. É importante a fala do Bartô nesse sentido, porque realmente o dia 14 de abril é uma realidade. É uma realidade pura e crua que está aí vertendo. Não é mimimi de nossa parte. Hoje, nossos filhos não poderiam estudar, transformar, não passaram por esses momentos difíceis. Mas o Bartô tem essa consciência e fala muito bem e luta por isso, para que haja uma certa igualdade entre as pessoas, que muitas vezes não existe. Mas nós temos que transformar através da educação, através desse momento da transformação da educação. Nesse momento que você acabou de citar, que ainda há momentos difíceis, nós estamos transformando, o caminho seria a educação, Bartô? O caminho é sempre a educação, Jorge. Eu cheguei em Santos, eu sou nordestino, cheguei em Santos aos 10 anos, analfabeto, e aí você estava num bairro, você estava numa rua, você olhava a placa e não sabia ler. Você não sabia o que era aquilo. Isso foi na década de 60. Na década de 60 não era prioridade a educação. A educação passou, principalmente lá no Nordeste, pior ainda. A educação passou a ser um direito universal a partir da nossa Constituição de 1980, certo? Aí, da mesma forma que a saúde também não era universal. Então, hoje, isso está na Constituição, está no capítulo 5 dos direitos sociais, e nós temos que fazer prevalecer. Eu fico feliz hoje, quando eu entro numa universidade, que eu vejo lá a criança branca, mas também vejo a criança negra, vejo a criança dos povos originários. Isso, a nossa diversidade que é a nossa grande riqueza, não é problema. A nossa diversidade é a nossa grande riqueza. Agora, temos que, continuamos buscando direitos iguais. Não podemos admitir uma sociedade nossa com um cidadão ou cidadã de segunda classe. E nesse sentido, Jorge, fique à vontade. Tem um poema meu, que está nesse livro de poema, que é Luta e Liberdade, que é exatamente esse sonho de liberdade, né? Que não é do Martin Luther King. É um sonho que eu tive de ir à África em busca de liberdade, e esse poema é assim, né? Eu tive um sonho de liberdade. Andei sobre as ondas do mar, fui levado pelas tormentas do oceano até a África chegar. Lá encontrei meus ancestrais, libertos e amparados pela divindade de Oxalá. De lá tinham sido arrancados, para o Brasil traficados. Aqui foram escravizados e torturados. Venceram a agonia, o banzo, a dor e a chibata do feitor. Eu tive um sonho de liberdade. Agora eu sei quem eu sou. Meus ancestrais me disseram, agora é com você, eu sei. É comigo, é com você, é com todos nós.
Eu tenho um sonho de liberdade, a liberdade que ainda não chegou, mas chegará, pois a luta continua, comigo, com você e com todos nós. Você percebe que esse poema é um chamamento a todos nós. A questão hoje, a discriminação racial, não é um problema do negro. Não inventamos é um problema da sociedade. E como sociedade, é o chamamento para que possamos superar essa ferida. Essa é a grande convocatória desse poema, Sonho de Liberdade. Os meus ancestrais estavam livres na África. Eles foram escravizados aqui. E é isso que uma parcela da sociedade, cada um do seu ponto de fala, precisa entender, né? Eu faço uma correção aqui no dia 13 de maio, dia 14 de maio, a correção que eu faço. Outro ponto interessante, Bartô, eu falei sobre memória na pele, cidade libertária e também luta e liberdade. Eu deixo aberto um espaço para que você possa falar algo que eu não tenha te questionado, o tempo é seu. O grande objetivo dos três livros, Memória na Pele, Cidade Libertária e Luta e Liberdade, é exatamente poder dialogar com o público, primeiro produzir materiais, né, onde a criança negra, a pessoa negra possa bater aqui, isso aqui fala para mim, fala comigo, isso aqui. E também produzir um material onde eu possa dialogar com professores, e tenho feito isso, seja tanto na rede municipal, estadual, universidade, mas que me permita eu subir numa laje, né, numa periferia, e dialogar com aquela criança, né, e mostrar para ela que numa das minhas obras ela está ali. A capa é a criança negra, é o pai negro, é o avô negro, entendeu? Já que o costume, quando trazia-se da África, chegava aqui e destroçava a família. Falava o mesmo dialeto, a mesma cultura, mandava para pontos diferentes do país, exatamente para facilitar a dominação. Então, os 3 livros e também os poemas, perguntaram para mim, os teus poemas, o poeta, para escamotear a realidade? Eu falo, não, a poesia é para escancarar a realidade de um determinado Perfeito. momento. E é exatamente isso. Bartô, foi um prazer imenso receber aqui essa viagem, essa conversa com relação à cultura, a nossa cultura. Obrigado por sua participação. Jorge, eu é que agradeço a você, agradeço a sua equipe. Obrigado. E à disposição aí dos seus telespectadores e ouvintes, aquele que tiver interesse do livro, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, que é 13 991 34 45 14. Aliás, já está na telinha também. Repete o telefone, por favor. 13 991 34 45 14. Está na telinha aí. A você, continue aqui. A TV Com é a melhor. Reale, você mora no meu coração. Fique conosco, por favor. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.